Alan dos Santos revela como começaram as traições contra Bolsonaro. Veja. Eu quero que você preste muita atenção para você não cair nessas conversinhas de Flávio Bolsonaro era contra a Lava Toga. Eu fui testemunha ocular. Presta atenção, ó. Olha aqui para mim, presta atenção. Eu fui testemunha ocular. Eu estava no Congresso Nacional nessa época. Nunca mais vocês caiam nessa história de Flávio Bolsonaro Lava Toga, que era o que divulgava Danilo Gentili, MBL e Nando Moura. Jair Messias Bolsonaro, ele virou um alvo para ser encarcerado, não era nem por causa da Câmara e nem por causa da candidatura à presidência, mas porque Bolsonaro, de 2014 até hoje, ele foi ajustando a estratégia dele de acordo com os meios que lhe estavam disponíveis a cada momento. Então, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer aqui agora. Inclusive, compartilhem a live para dar tempo de mais e mais pessoas assistirem isso ao vivo. Façam cortes, divulguem, publiquem nas suas redes sociais o que eu vou dizer aqui agora. Eu conheci Jair Messias Bolsonaro em 2014. Fiz uma live com ele, o professor Olavo de Carvalho, Bené Barbosa, Paulo Eduardo Martins, em 2015, 31 de março de 2015, logo após a primeira grande manifestação para retirar Dilma Rousseff da presidência da República, porque ela estava dando lá aquelas pedaladas e nós sabemos muito bem que foi fraudada a eleição de 2014. Pois bem, naquele momento, Jair Messias Bolsonaro era apenas um deputado federal que estava seguindo os caminhos de Enéas Carneiro para poder fazer um excelente trabalho no Congresso Nacional. Ele foi seguindo essa trilha, favorecendo o seu eleitorado principal, que eram os militares, policiais militares, forças armadas, corpo de bombeiro, polícia civil, polícia federal, etc. A segurança pública em geral. Ele ganhou força porque, como capitão do exército, um homem forjado, não esses militares que nós temos aí hoje, treinados em guerra de travesseiro. Jair Messias Bolsonaro era um homem que sabia muito bem contra quem estava lutando e não tinha ainda a projeção nacional que foi ganhando a partir daquele momento de 2014 até 2018. Foram 4 anos de trajetória onde o Bolsonaro começou a ganhar muita força. Em 2016 foi um dos primeiros booms do Terça Livre, porque nós, eu, Ítalo Lorenzon, Rodolfo Loreto, a turma que estava ali em 2016 no Terça Livre comigo, o Ítalo amanhã pode até comentar um pouco com vocês. Hoje o Ítalo não pôde participar porque está com problema de saúde para resolver, senão ele estaria aqui conosco hoje. Ontem foi o Roveran, hoje seria o Ítalo. E naquele momento nós fizemos então a previsão clara de que Trump seria presidente. Ali naquele momento o Bolsonaro já estava conseguindo pautar as eleições para vereador e prefeito. Em 2016, apenas 2 anos depois das grandes manifestações que iniciaram no Brasil. O Bolsonaro já estava ganhando força. Quem tirava foto com Bolsonaro, quem estava próximo de Bolsonaro, foi eleito vereador, foi eleito prefeito. Tem uma galera que está há 10 anos aí na política, graças a Bolsonaro, já naquele momento. 2 anos depois, Bolsonaro é eleito presidente da República, coloca vários deputados estaduais, deputados federais e ganha força cada vez mais. 2019 assume como presidente. Em 2020 ele já consegue aumentar o número de de vereadores e prefeitos, o que vai se repetir 4 anos depois de 2020, 2024. Em 2022 ele sofre uma fraude eleitoral, da qual é retirado da presidência da República da maneira mais canalha do mundo. Mas Bolsonaro, que não queria ter o nome dele linkado a pessoas que ele não pudesse ter contato constante, ele evitava de ficar impulsionando pessoas gratuitamente, no sentido gratuitamente que eu digo assim, o Bolsonaro nunca cobrou por nada, mas sem que ele pudesse acompanhar, porque é muito difícil quando você pega alguém com corrupção, alguém que faz alguma besteira em algum lugar, é pego, porque ou é amigo de alguém que roubou, ou porque tem um contrato estranho. É muito difícil você descolar a sua imagem daquela pessoa. Então você chega lá e fala assim, ó, fulano aqui é o meu candidato, no lugar tal. Aí de repente essa pessoa é pega com algum crime ou coisa do tipo. Bolsonaro, então, ele tinha um certo receio. Para deputado federal, e para deputado estadual, e para governador, ou seja, estou falando aqui das 2 eleições, tá? Tanto para majoritárias e as que são estaduais. O Bolsonaro ele foi ganhando cada vez mais corpo e força. Até aqui, Bolsonaro não tinha força para eleger um grande número de senadores.
Quando é que o Bolsonaro consegue um grande número de quando ele tem força suficiente para eleger um grande número de senadores? Quando o Bolsonaro mostra que tudo o que criticavam que ele tomou decisão, por exemplo, ministro da STF, Bolsonaro escolheu muito mal, eu que mesmo critiquei, né? Tanto o Cássio Nunes quanto o André Mendonça. Ministro da STF, Bolsonaro indicou fulano e cicrano. Por quê? Não tinha senador. Bolsonaro não soube indicar bem o AGU. Por quê? Não tinha senador. Bolsonaro não conseguia fazer certas coisas nos ministérios. Não só porque os ministros, alguns deles não estavam alinhados, mas os que estavam alinhados não conseguiam fazer muita coisa. Por quê? Bolsonaro não tinha senador. O cenário muda em janeiro de 2023, quando o Bolsonaro consegue colocar um número maior do que o esperado para Senado e um número muito maior de deputados federais. O que aconteceu? Bolsonaro vira uma ameaça imediata para o sistema. Por quê? Se o Bolsonaro consegue colocar muitos políticos dentro e fora do partido dele, porque é bom lembrar isso. É bom lembrar que muita gente, por exemplo, do PP, teve gente do PP que foi eleita porque apoiava o Bolsonaro. Derrite é um deles. Depois é que ele foi pro PL. Tem outros políticos que estão em outros partidos, que são políticos bons, inclusive dentro do Novo, na época do DEM ainda, depois do União Brasil. Um deputado do União Brasil, por exemplo, que agora está no PL, mas que fez um trabalho fenomenal. Me lembro o nome dele rapidinho, desculpa aqui. De onde? De onde? O lá do Nordeste, que foi que iniciou a anistia. Rodrigo Valadares. Rodrigo Valadares, desculpa, Rodrigo, esqueci teu nome, não é maldade. Do União de Sergipe, tá vendo? Vai concorrer a senador pro Sergipe, ali no estado, que é a reeleição do Alessandro Vieira, que tá enganando. Então, é aí que eu vou chegar, Eu vou chegar bem ali. Aí o que acontece? O Bolsonaro, ele virou uma ameaça, eu quero que o Ramage me corrija, é quase um monólogo aqui, mas eu vou jogar a bola pra você rápido já, Ramage. O Bolsonaro, ele virou uma ameaça muito maior do que antes das eleições de 2022. Porque em janeiro de 2023, o que o STF percebeu? Opa, Bolsonaro, na próxima eleição, consegue impeachment de ministro do STF. Ele consegue presidente do Senado. Ele vai conseguir presidência do Congresso Nacional, porque o senador é presidente do Congresso Nacional. E é aqui, meus caros, que eu quero que você preste muita, mas muita atenção para você não cair nessas conversinhas de Flávio Bolsonaro era contra a Lava Toga. Eu fui testemunha ocular. Presta atenção, ó. Olha aqui para mim, presta atenção. Eu fui testemunha ocular. Eu estava no Congresso Nacional nessa época. Como é que surgiu a tal da Lava Toga? Tá? A Bia Kicis, junto com a Cristo Nieto e outros tantos bons e excelentes deputados, inclusive a Carol de Tônia estava nessa época também, estavam trabalhando na comissão, na CCJ, né, a Comissão Constituição e Justiça da Câmara Federal. Eles estavam trabalhando, tá, num projeto de lei para que o impeachment de ministro do STF começasse na Câmara. Tá? Esse projeto não foi apoiado pelos políticos que estavam filiados ao partido político. Qual é o nome daquele maluco que é um viadão mesmo, aqui do Podemos, o criador do Podemos? Que era do PSDB? Eu esqueci o nome dele agora, do Paraná. O pessoal vai lembrar aqui, a galera é boa. Aqui não tem script não, tá, gente? Eu tô aqui falando com vocês diretaço, olho no olho. Mas vocês vão me lembrar o nome dele aqui, daqui a pouco eu lembro. Lá do Paraná. Daqui a pouco a galera lembra aqui. Enfim, o Álvaro Dias. O Álvaro Dias, preste muita atenção nisso, gente. Muita atenção, para que nunca mais vocês caiam nessa história de Flávio Bolsonaro Lava Toga, que era o que divulgava Danilo Gentili, MBL e Nando Moura. O que aconteceu? Eu fui testemunho ocular, eu estava lá. Os deputados que estavam fazendo um excelente trabalho para que o impeachment de um ministro do STF começasse na Câmara dos Deputados, eles não conseguiram apoio. Engraçado, porque eles estavam tendo apoio de deputados do PP, tinha um deputado muito bom, que esqueci o nome dele agora, que é do PP do Paraná, que estava apoiando esse projeto para o impeachment do ministro, falando quase Alexandre de Moraes o tempo todo aqui, mas para que o ministro do STF, o processo começasse na Câmara, porque é assim aqui nos Estados Unidos, não é no Brasil, porque começando na Câmara, meu irmão, o Senado ia perder força, muita força. Se esse projeto de lei passa e o impeachment de um ministro, o processo começa na Câmara, igual todos os projetos de lei, você começa na Câmara, vai para o Senado, volta para a Câmara, e aí, meu irmão, a palavra final é do Legislativo e, querendo ou não, é da Câmara. Pois bem, quem é que estava sabotando esse projeto de lei que era para poder iniciar o impeachment dos ministros do STF na Câmara?